Olá, pessoal. Aqui é a professora Daniela, de Geografia, da Escola Alexandre Fleming. Está explicando o roteiro de casa para o sexto ano A e o sexto ano B. Então, eu gostaria de começar com vocês analisando essas imagens, né, esses produtos industrializados que nós ou vemos em casa ou vemos nas lojas. Então, aqui vocês veem que tem um carro, um moletom, um tênis, uma geladeira, um bombom, uma cama, uma bicicleta, um Danone, um feijão, um leite, um suco de laranja e um celular. E eu gostaria que vocês pensassem o que todos esses produtos têm em comum, né? O que vocês acham? Eles, ao mesmo tempo que eles são tão diferentes, o que eles podem ter em comum? Tá? Pensa aí, 2 segundinhos aí, porque a professora vai explicar, né, o que eles têm em comum. O que eles têm em comum, né, já tem o título aí, é a cadeia produtiva. O que é a cadeia produtiva? É como eles são fabricados. Então, eles são fabricados em 3 setores da economia, primário, secundário e terciário. E toda a produção, desde lá das matérias-primas, até passar pela indústria, até chegar no comércio, onde eles são vendidos, é chamado cadeia produtiva. Então, nós vamos iniciar o nosso roteiro com a habilidade. Então, vocês observam aí todos esses produtos e pensem em outros mais, né, que nós temos na nossa casa, que vocês compraram, que também pertencem a essa cadeia produtiva. Então, vamos iniciar, né, com essa observação dessas imagens e com a habilidade. Então, a habilidade é caracterizar as atividades primárias, secundárias e terciárias e analisar as transformações espaciais, econômicas, culturais, políticas e ambientais em diferentes lugares. Então, o que a gente vai fazer? Ver o que cada um desses produtos passam por essas atividades e a transformação que eles fazem na sociedade e no espaço em que a gente vive. Aí é que vem o significado da cadeia produtiva. Então, é todo o processo ou conjunto de etapas em sequência, uma depois da outra, que ao longo das quais as diversas matérias-primas passam por algum tipo de transformação até a constituição de um produto final. Pode ser um bem, né, que é um carro, uma cama, ou um serviço. Por exemplo, o médico. O médico ele passa por uma cadeia produtiva que é a faculdade. Ele começa a estudar desde lá do ensino fundamental, infantil, fundamental, médio, faculdade também em sequência para prestar um serviço, tá bom? Aqui a gente vai ver as etapas da cadeia produtiva. Então, todos os produtos que nós vimos lá no início da imagem, o carro, o Danone, o feijão, a geladeira, ou outros que não tem lá, mas tem na nossa casa, passa por essas etapas. Então, primeiro é o fornecimento de serviços e insumos, né, que são as matérias-primas, que eu já vou explicar o que é insumo para vocês na hora que chegar lá no esqueminha. As máquinas, então o fornecimento de serviços e insumos, setor primário. As máquinas e os equipamentos e os setores de produção e processamento são os setores secundários. Armazenamento, distribuição e comercialização, que pode ser no atacado, varejo, atacado em grande quantidade, varejo em pouca quantidade. E os serviços de apoio são o setor terciário, tá? Então, essas são as etapas fundamentais para se fabricar qualquer produto que a gente compre, tá bom? Esse serviço de apoio é, por exemplo, tudo que eu compro, comprei um celular, ele já parou de funcionar, já não vou jogar fora, eu vou no serviço de apoio, tentar consertar, né? Então, por isso que se fala uma cadeia produtiva, início, meio e fim, tem uma sequência aí de toda a sua produção, tá bom?
Aqui eu vou dar um exemplo de cadeia produtiva, que é o suco de laranja concentrado. O Brasil é um dos maiores produtores de laranja do mundo, tá? Então, a gente vai analisar a cadeia produtiva deste suco. Então, o início aí, ó, lá no setor primário, começa com fornecedores de insumos agrícolas. O que é isso? Porque para produzir a laranja, não é você só plantar ela lá na fazenda e deixar lá, precisa dos insumos. Os insumos é o que faz com que a laranja seja produzida, com que a árvore cresça e dê o fruto. Então, o que são esses insumos? Os defensivos, os fertilizantes, os adubos, tratores, implementos, as mudas, a irrigação, que é jogar água. Então, tudo que faz com que aquela árvore de laranja cresça e dê o fruto é o insumo. Quando dá a laranja é a matéria-prima. Aonde que dá essa laranja? Na fazenda. Então, os fornecedores de insumos agrícolas mais a fazenda é uma parte da cadeia produtiva do suco de laranja que fica no setor primário. Aí colhe a laranja, leva para a indústria cítrica, porque é uma fruta cítrica. Quando chega na indústria, vai para o setor secundário. Aí nessa indústria, lava a laranja, faz todo o processo e faz o suco de caixinha, ou aqui no caso é tal de caixinha, mas pode ser o suco também de garrafinha, tá? E aí ele é engarrafado e distribuído. Este engarrafamento e essa distribuição é no setor terciário. E o consumidor final, que somos nós que vamos até o supermercado e compramos esse suco e bebemos. Então, desde lá dos fornecedores de insumos até o consumidor final, todo esse processo é chamado de cadeia produtiva, tá? É o que acontece com todos os produtos que nós consumimos ou não, porque tem alguns que a gente só vê e não compra, mas se a gente compra ele ou não, ele não deixa de passar pela cadeia produtiva, tá? Eu vou dar mais um exemplo. Aqui é o exemplo de aparelhos tecnológicos. Começa lá nas minas de metais, que é no setor primário. Então, as empresas vão lá, é o extrativismo mineral. Vai lá, faz a escavação, tira os minérios. Aqui tá dando um exemplo: coltan, estanho, silício, cobalto, tântalo. São diferentes minérios. Fazem as escavações, usam as máquinas, retiram todos esses metais, tá? Aí leva esses metais para serem fundidos. Então, essa fundição, que é a segunda fábrica, e a terceira, que é a fábrica de componentes, já são o setor secundário, tá? Depois que passa por essas duas fábricas, vai para a distribuidora de eletrônicos. A distribuidora já é setor terciário. Da distribuidora, porque aqui, ó, a fábrica, a fundição, depois vai a fábrica de componentes, que é os chips, transmissores, os conectores, aí vai para a distribuição de eletrônicos, já são as peças e os semicondutores. Então, aí, aqui são só as peças. Não tem como eu comprar, eu vou comprar um celular, vou lá e compro uma peça do celular. Aí não adianta nada, tem que comprar o celular inteiro, ou o computador inteiro, ou qualquer outro aparelho tecnológico. Aí vai para a manufatureira, que aí já vai montar os computadores, celulares, TV, iPad, todos os aparelhos tecnológicos que nós conhecemos. Aí já é setor secundário ainda, tá? Aí desse daí vai para a distribuição. A distribuição e os clientes e a reciclagem é setor terciário. Então, a distribuição coloca tudo em caminhões, leva para as lojas no comércio. E os clientes, que somos nós, vamos lá e compramos. Aí a gente compra, quando ele dá algum problema, ou a gente vai para a área de conserto, ou a gente vai para a área de reciclagem. Por isso que aparelhos eletrônicos a gente não pode jogar em qualquer lugar, porque ele é um aparelho reciclável e a gente ajuda o meio ambiente. Aí aqui tem um ciclo
Inclusive, esse desenho está no roteiro para você fazer um textinho. Então, o que é o ciclo? Você vai escrever lá um pouquinho do ciclo, que inicia no setor primário, que são onde são retiradas as coisas da natureza e produzidas, e são transformados no setor secundário, e do setor terciário é a distribuição, a venda e o consumo. E quando eu não utilizo mais, tem o símbolo aí no meio. Qual que é esse símbolo mesmo? Da reciclagem. Então, a importância de você, quando for escrever lá no roteiro, não parar no setor terciário, lembrar que muitos produtos que nós compramos, eles podem ser reciclados. Aí é a parte lá do meio, onde a gente ajuda o meio ambiente, evitando de jogar, de descartar mais lixo, tá bom? E aqui, para finalizar, lá no roteiro, com essa explicação, e lá no roteiro também foi o resuminho, e vai esse vídeo, você vai responder as questões, e depois, para finalizar, eu quero que você elabore um desenho da cadeia produtiva do leite, respeitando os setores da economia. Aqui eu estou dando um exemplo, mas você pode ou fazer um desenho usando a sua criatividade, ou fazer recortes de jornais, revista, ou imprimir, ou fazer a impressão e recortar e colar. Então você vê que eu dei o exemplo aqui. Primeiro a vaquinha, né? A vaca, ela está no setor primário. A vaca, ela dá matéria-prima, que é o leite. Qual que é o insumo? O insumo é a ração que ela come, a água que ela bebe, as vacinas, a grama que ela come, tá? Esses são os insumos. Aí retira o leite, que é a matéria-prima, coloca no caminhão aí. Esse caminhão já vai para o setor secundário, que são as indústrias. Aqui, ó, recepção do caminhão-tanque. Recebe todo esse leite, aí esse leite são destinados às diferentes indústrias, tá? E a indústria aqui é a indústria do leite, que pasteuriza e coloca ele em caixinhas ou garrafinhas, que também é distribuído no setor terciário para vender, tá? Esse leite que a gente compra e toma. Aí chega no produto final nas nossas casas, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo ou com a professora Daniela. Vocês têm o meu celular, estou à disposição, tá bom? Se cuide, fique em casa. Beijo a todos. Bye!